Bom dia, crianças. Bom dia, senhores pais. Bom dia, responsáveis. Hoje, terça-feira, dia 3 de agosto, estamos aqui com a nossa aula aberta, já a aula de geografia de hoje. No livro interdisciplinar, leia as páginas 154 e 155. A transformação das cidades brasileiras. Responda às questões 1 e 2 da página 150 do livro interdisciplinar. Vamos lá no livro. Está aqui. A transformação das cidades brasileiras. Vimos que desde 1950 houve um grande crescimento da população urbana no Brasil. Agora reflita. O que você imagina que ocorreu quando, em um breve intervalo de tempo, chegou um grande número de pessoas? Será que as cidades estavam preparadas para receber todas essas pessoas? Urbanização. O crescimento das cidades, impulsionado pelas atividades econômicas e pela migração do campo para a cidade, caracterizou o processo de urbanização no Brasil. O desenvolvimento da indústria, principalmente a partir da década de 1930, foi um dos principais fatores de estímulo ao processo de urbanização no país. O crescente número de indústrias levou o comércio e a prestação de serviços a se expandirem, e essas atividades também atraíram muitas pessoas para as cidades. No entanto, as cidades não estavam preparadas para receber esse grande contingente de pessoas que chegava. Já não havia moradias, meios de transporte, rede de esgoto ou de água potável suficiente para atender a toda a população. Assim, problemas que já existiam foram agravados. As cidades foram crescendo de forma contínua e sem planejamento, e alguns desses problemas se perpetuam. Olha só a imagem que está aí no livro. A falta de moradia é um dos problemas que foram agravados com o crescimento desordenado das cidades brasileiras. Na fotografia, favela no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 1958. Tá? Olha só como que era. Fala que não tinha saneamento básico, água potável, não tinha, estava crescendo de forma desordenada e foi crescendo as favelas. Então isso aí já é o início da favela em 1958, quando o pessoal foi indo para a cidade, não tinha moradia, e a fotografia da favela no município do Rio de Janeiro. Um problema antigo. No Rio de Janeiro, no início do século XX, grande parte da população pobre vivia em cortiços no centro da cidade, sem saneamento, e sofria com as constantes epidemias de doenças. Nessa época, o governo tomou algumas medidas para transformar a cidade. Muitas construções antigas e habitações precárias foram demolidas para dar lugar a prédios públicos, casarões e largas avenidas. Além disso, o sistema de água e o de esgoto foram ampliados e os portos e as ferrovias foram modernizados.
No entanto, com essas reformas, a população mais pobre, que não tinha condições de comprar uma casa ou pagar aluguel, acabou se deslocando para os morros e os bairros da periferia. Esse processo também levou à formação das favelas e de outras formas de habitações precárias que ainda fazem parte da paisagem das cidades brasileiras. Desse modo, é possível encontrar bairros muito diferentes na mesma cidade. Enquanto alguns bairros foram planejados, são bem localizados, dispõem de moradias confortáveis e segurança, além de estrutura e serviços básicos, outros surgiram sem planejamento. Em alguns lugares, por exemplo, as pessoas começaram a construir suas casas em áreas que não deveriam ser ocupadas, pois oferecem perigo de deslizamento de terra. Essas áreas, chamadas de áreas de risco, em geral abrigam moradias precárias e nelas é escassa a disponibilidade de serviços essenciais, como água encanada, coleta de lixo, tratamento de esgoto e transporte. Aí temos a primeira questão. Existem problemas relacionados à moradia no município onde você vive? Pesquise em livros, jornais, revistas e na internet e registre suas conclusões. Beleza? Então vocês vão estudar aí, né, a cidade que você vive. No caso é Roseira. Se tem algum problema relacionado à moradia no município de Roseira. Beleza? Número 2. Discuta com os colegas e o professor esta questão. Se a moradia é um direito de todos, de quem os cidadãos devem cobrar esse direito, que esse direito seja respeitado? De quem que os cidadãos devem cobrar esse direito? É isso aí, criançada. É a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos. Tá? Aqui, ó. Ou melhor, discuta com os colegas. Não tem jeito de discutir com os colegas porque a gente está em época de pandemia. Por enquanto ainda estamos, né, online, né, forma remota. Então vocês vão falar comigo, né? Se a moradia é um direito de todos, de quem os cidadãos devem cobrar esse direito, né? Que ele seja respeitado. De quem que deve cobrar? Então vocês vão enviar para mim, tá bom? É a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos. Valeu, criançada. Um abraço, alunos. Um abraço, senhores pais. Tchau, tchau.